pregar para quem está desejoso pela palavra de Deus, faminto, com fome. Estão lembrados que Jesus disse: não só de pão viverá o homem. Só a irmã Edith sabe esse verso? Nem só de pão viverá o homem. Logo eu entendo que a palavra de Deus é alimento para nossa alma, para o nosso espírito. A gente vem aqui todo domingo, toda quarta-feira, a gente vem aqui se alimentar da palavra de Deus. E eu pergunto a você, acontece isso com você? Não sei, talvez aconteça ou não, de você chegar muitas vezes aqui triste, assim meio para baixo, sabe? E pensamento a milhão: meu Deus, será que vai dar certo? Será que Deus tem misericórdia de mim? Sabe? Reclamando até mesmo da vida, ó céus, ó vida, tal. E aí você participa do culto e quando você sai diferente já. Acontece isso comigo? Comigo acontece. Com você acontece? Irmãos, a palavra de Deus, ela tem essa função. Ela vem ao nosso encontro para isso mesmo, para nos fortalecer. Por isso que Jesus disse: não só de pão físico, porque o corpo precisa do pão físico, o corpo precisa se alimentar. Mas Jesus entendeu e deixou claro que a palavra de Deus também o homem precisa dela. Amém? O homem também precisa da palavra de Deus. É por isso que ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que Deus me falara ao coração por esses dias. E eu quero compartilhar com você, é muito lindo que Deus me falara ao coração. E eu quero transmitir isso para você como uma palavra de estímulo, como uma injeção de ânimo em você. Eu quero falar hoje sobre a misericórdia. Eu quero falar sobre a misericórdia de Deus. Eu quero falar sobre o amor de Deus. E eu quero falar sobre a graça de Deus. Estão lembrados que na última quarta-feira a gente falou aqui, o pastor que esteve aqui, falou sobre a fé, falou sobre a esperança e o amor. Estão lembrados? Quantos se lembram? Falou sobre a fé, esperança e o amor. Fé, esperança, ou amor, esperança e fé, como você queira. E hoje eu quero falar sobre misericórdia. Eu quero falar sobre o amor, continuar falando sobre o amor, mas numa outra perspectiva, num outro ponto de vista. E eu quero falar sobre a graça de Deus, porque a gente olha para esse mundo, e a gente vê através dos noticiários, através da internet, a gente tem acesso hoje muito rápido, às informações na palma da mão, e a gente vê tantos absurdos, tantas coisas nesse mundo de hoje. Guerra lá no outro lado do mundo, Israel em guerra contra o Hamas, contra os terroristas que invadiram. Israel está se defendendo, é uma nação de Deus. Alguém me perguntou nesses dias, eu cortando o restinho de cabelo que eu tenho aqui, dando essa alegria para o barbeiro ainda, e só aproveita cortar o restinho, porque está se findando aí. E aí, ele para mim disse: pastor Marco, eu quero aproveitar já fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não tem para onde correr agora, que o senhor está amarrado aqui naquela coisa que ele bota em cima, da gente, assim, para não cair o cabelo na camisa. O senhor está amarrado aqui agora, e o senhor vai me falar algo aqui ao meu coração. Pastor Marco, Israel tem chance de ser exterminado do mapa? Israel? Porque alguém me falou que Israel vai ser varrido do mapa daqui um pouco. Vai se unir às nações lá do Oriente e vai destruir Israel. Vai entrar a Rússia, vai entrar a China junto, e vai dar um balaio de gato e vão acabar com Israel. Eu disse: nunca. Israel nunca vai ser destruído. Sabe por quê? Israel é o povo de Deus. Israel é o... Desde Abraão para cá, irmão, esse povo está aí. Esse povo está aí. Muitas guerras já passaram, muitos problemas. Foram espalhados pelo mundo já algumas vezes. Foram levados cativos para nações estrangeiras muitas vezes. Mas, porém, Deus sempre reserva ou preserva o seu povo debaixo da sua mão forte. É igual à igreja. A igreja foi tentada muitas vezes pelos imperadores romanos. Se você for ler a história da igreja, você vai ver
Desde o primeiro século, que era né, a era dos apóstolos, Cristo, a era dos apóstolos, primeiro século, até agora, irmão, depois de 2023 anos, tentaram de todo jeito acabar com a igreja, sabia disso? Barrar o povo de Deus. Conseguiram? Não conseguiram, igual Israel. Israel é o povo de Deus e a igreja também é o povo de Deus, e nunca ninguém vai destruir esse povo, sabe por quê? Esse povo caminha debaixo da mão de Deus. Amém, queridos? E aí eu respondi, o irmão disse, não, jamais, Israel jamais. Deus tem propósitos fortes com esse povo. Eu disse, olha, chega em casa, tu lê Romanos capítulo 8, ou melhor, capítulo 9, o capítulo 10 de Romanos, e lê lá com carinho, com atenção, lê a Bíblia com atenção. Romanos capítulo 9 e 10, e até o 11, lê ali com atenção, que você vai entender que Israel é guardado por Deus em todo o tempo, assim como a igreja de Jesus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, ou se você não quiser abrir, está aqui no aqui no telão, Data Show, né? Data Show já passou, está aqui, ó. A gente vai já bolar um outro plano com ele, fazer uma tela de retorno, tá? Agora é telão, né? Modernidade aqui na igreja. Glória a Jesus por isso, né? Só o diabo não ficou contente, o restante todo mundo ficou contente, amém? Glória a Jesus. Olha só, Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios capítulo 2, eu vou ler do verso 1 até o 7. Se você quiser acompanhar aqui, ó, muito bem. Olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Preste atenção. Em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, olha só, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha o verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Eu gostaria que você levantasse a mão e desse um glória a Deus. Olha só, eu quero destacar aqui o verso 4, joga o verso 4 aqui, olha só, deixa eu vir para cá para vocês verem. Mas Deus que é, o que, irmãos? Riquíssimo em misericórdia. Diga assim, o meu Deus, o Deus a quem sirvo, diga, é um Deus rico. Irmãos, a gente entende que Deus é dono de tudo. Tudo foi criado por Ele. Deus é dono de tudo, nada. Nós estamos aqui de passagem por essa terra. Feliz daquele que entende isso, que está de passagem por aqui. O apóstolo Paulo vai dizer, ou melhor, o apóstolo Pedro diz, que nós somos peregrinos e forasteiros, estamos aqui de passagem. Então tudo pertence a Deus, a terra pertence a Deus. O que você tem, o carro que você anda, a casa que você mora, o emprego que você tem, o ar que você respira, tudo vem dele. Quem entende isso? Irmão, sem Deus nós não somos nada. Então Deus é dono de tudo. Então é por isso que o apóstolo Paulo, quando vai escrever essa carta aos irmãos de Éfeso, o pastor Ricardo pregou nesses dias sobre a igreja de Éfeso, né? Quando o apóstolo Paulo vai escrever essa carta à igreja de Éfeso, ele destaca no verso 4 o quão rico é esse Deus, porque ele tinha conhecimento de causa, ele tinha conhecimento, ele tinha estudado, era um fariseu zeloso, tinha estudado, um homem estudado, Paulo. E quando ele foi escrever essa carta, eu acredito que ele chegou a essa conclusiva, vendo tudo que ele já tinha passado, as experiências que ele tinha, a sua vida espiritual com Deus.
Ele tinha isso em mente. Poxa, esse Deus, ele é riquíssimo. Esse Deus, ele é rico. Aí ele destaca aqui, que Deus é rico em quê? Misericórdia. Quando a gente vê essa frase, rico em misericórdia, o que passa pela nossa cabeça? Misericórdia, quando se fala em misericórdia, o que passa pela nossa mente? Se nós pararmos para pensar, o que acontece quando a gente lê essa frase aqui, rico, Deus é rico em misericórdia? A gente vê um mundo perdido, a gente vê um povo na contramão da vontade de Deus. Tudo se perdeu, com exceção, claro. Existe um povo que faz a diferença, que é a luz do mundo, que é o sal da terra. O sal, uma das funções do sal é influenciar diretamente. Então só não se degenerou, houve um estado de putrefação total, porque o sal ele tem esse poder também de conservação, porque senão tudo já tinha se estragado. O que mantém o equilíbrio do mundo, irmãos, não é algumas mentes inteligentes que criam coisas, não é. O que mantém o equilíbrio do mundo é o povo de Deus, e quanto mais esse povo cresce, a probabilidade de se equilibrar é muito maior. Por exemplo, quando sai alguém do crime e se converte a Deus, é menos um para incomodar a sociedade, para roubar, para assaltar a loja, para assaltar o banco. E aí, irmão, muitas vezes, essa pessoa que se converte, que agora vive uma nova vida dentro da igreja, agora ele é criticado, ele é taxado. Isso aí, a igreja é cheio de ex-traficante, ex a isso, mas glória a Deus por isso. Eu vejo em tudo isso a misericórdia de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, Deus é rico em misericórdia. A gente vê um mundo perdido na contramão, mas Deus mantendo o equilíbrio, segurando para não se desvencilhar de uma vez, para não ir precipício abaixo. Deus mantém o equilíbrio com o seu povo, com o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, o que é Evangelho? Evangelho é uma proposta divino-celestial, que veio do céu. Não vivo, porque Deus olhou para a terra e viu a terra, todos pecaram, disse Paulo em Romanos 3:23. E aí, para manter o equilíbrio, agora eu trago uma proposta do céu. E se vocês viver a esse modo de viver agora, se vocês aderir a esse modo de viver, vai se manter o equilíbrio. Caso contrário, irmão, poderia acontecer como aconteceu com o dilúvio. E na verdade as coisas, Deus está protelando as coisas. A Bíblia diz que Deus é longânimo. A gente vê assim muitas vezes certas coisas e a gente julgaria assim, meu Deus deveria fulminar essa pessoa. Essa pessoa deveria pegar uma pena de morte. Esse homem não deveria existir, né? Se caísse nas minhas mãos eu faria justiça. Então nós homens, nós seres humanos, olhamos as coisas numa perspectiva. Nós somos vingativos, muitas vezes nós não perdoamos fácil. Agora Deus é tão misericordioso, irmão, que mesmo a pessoa fazendo todos os males que ela está fazendo, Deus ainda dá tempo para que ela se arrependa. E no trajeto dela, até que ela parta dessa vida, até que ela saia desse firmamento, no trajeto dela, Deus vai colocando pessoas para barrar ela, para barrar essa correria dela em direção ao precipício, porque ela está indo em direção ao precipício. Isso é misericórdia de Deus. Você olha para o mundo assim, e quando você vê as coisas, eu creio que você fala, misericórdia, Senhor, é ou não é? Quem fala isso? Eu tenho esse costume, misericórdia, meu Deus. A gente liga o noticiário, a gente fica assustado, irmão. Prende 1, 2, vem 20, 30. Isso se prolifera, se cria muito rápido, irmão. A maldade tem tomado conta. E somente Deus, para ter misericórdia desse mundo, para não destruir. Pastor Marco, Deus não teve misericórdia do tempo do dilúvio, não. Os dias que antecederam aquele povo lá, Deus não teve misericórdia, não, pastor Marco. Deus destruiu todos eles. Para uma vírgula, meu irmão, vai ler a Bíblia. Deus teve misericórdia. Quando Deus disse que eu não suporto mais, Ele chamou um homem chamado Noé e disse, Noé, eu vou dar agora
120 anos, um tempo para você construir um barco gigante. E aquelas pessoas que acreditarem na sua mensagem, não é? Porque você vai ser um pregoeiro da justiça. Judas fala isso na carta de Judas, que não era um pregoeiro da justiça. Você vai construir durante esse tempo que você está construindo, você vai pregando: olha, Deus vai mandar um dilúvio, se arrependam dos seus pecados, entrem na arca. Irmão, durante toda a construção, Noé ia pregando e as pessoas zombando dele. Esse homem agora, depois de velho, ficou maluco, ficou gagá, ficou fora de si, está falando que vai vir um dilúvio que vai acabar com tudo. Eles zombavam de Noé como hoje zombam dos crentes, do povo de Deus, que está falando: olha, a qualquer momento vai sumir um povo, vai acontecer o arrebatamento. Nesses dias uma pessoa me disse: pastor Marco, você é certo disso mesmo? Que vai acontecer um arrebatamento? Eu disse: eu sou certo disso, assim como eu respiro, como eu vivo. Eu tenho certeza que Deus vai buscar o seu povo. E eu disse assim: e se Deus demorar em vir buscar o seu povo, nós podemos ir antes. Noé pregou por 120 anos. E aí aquele povo passava, quem sabe lá ele serrando, né, puxando madeira, e passando, por onde ele passava, ele pregava, ele falava, e o povo zombando. Muitos curiosos vinham, não acredito, estou fazendo aqui uma conjectura aqui do texto. Muitos curiosos vinham para ver: poxa, que barco gigante, 3 compartimentos, 3 com uma janela em cima, 3 compartimentos. Ficavam assustados. E Noé falando: Deus vai executar um juízo. A misericórdia que hoje está em plena funcionalidade, um dia ela vai ter fim. Corram para cá, venham para a arca. Olha, venham para a arca, vai vir um dilúvio. 120 anos. Quando completou 120 anos, o que aconteceu, pastor Marco? Deus mandou um dilúvio? Não. Olha a misericórdia de Deus. Noé, aí Deus aparece para Noé e diz: Noé, entra tu e a tua família na arca. 8 pessoas. Entra tu e a tua família na arca. Senhor, sim, Senhor, estou entrando. Noé era muito obediente. Entrou com a família na arca. Ele quis ameaçar de fechar a porta, que foi fazer alguma coisa. Ele disse: não, para, mais 7 dias. Mas Senhor, 120 anos se passou, esse povo teve chance que chega. Não, dá mais 7 dias, Noé. Eu dou mais 7 dias. Deixa a porta aberta, depois eu que vou me encarregar de fechá-la. Deixa comigo, eu fecho a porta para o lado de fora. E ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. 7 dias. Primeiro dia, segundo dia, a Bíblia diz que o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Quem sabe próximo da arca se escutava o barulho de tambores, o agito da galera. Vamos lá, é com nós. Aquele agito, de longe se escutava. E Noé, e o tempo se esgotando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, 7º dia. Lá vem Deus e fecha a porta, fechou a porta. Quando houve o barulho do fechar da porta, quem sabe alguém escutou por ali, ou alguém viu, já ficaram tudo, opa, de repente, irmão, não deu nem para dizer opa a segunda vez, já caiu chuva torrencial. E a gente está vivendo agora aqui uma fase, aqui na nossa região, aqui de Santa Catarina, aqui no nosso estado, que a gente vê o quanto é poderoso a natureza, né? Sim ou não? Quanto é poderoso, né? Infração de 1 hora, questão de meia hora, e já enche tudo, dá uma chuva torrencial concentrada num lugar só, derrete montanha, bota tudo abaixo, enche tudo, alaga tudo. A gente vê, ninguém controla a natureza. De repente fechou-se a porta, se escutou um estralo, plá, outro estralo, o segundo estralo, de repente já o céu fechou. Chuva torrencial derramada de balde. Mas não foi só numa localidade como está acontecendo hoje aqui, foi em todo o planeta. A Bíblia diz que as fontes do grande abismo também, a janela do céu, chuva, as janelas do céu se abriram, chuva, e a fonte do grande abismo, o lençol freático, as águas vieram para cima. Muita chuva e foi inundando. Eu acredito que quando chegou aqui, mais ou menos foi chegando e foi subindo,
E as pessoas que eram mais rápidas, os idosos ficavam para trás, mas os mais rápidos pegavam tudo que tinha e subiam as montanhas para se livrar. Vamos subir as montanhas, corre pessoal, corre. Como deu lá aquela vez, aquele tsunami, lá na Indonésia, né? O mar recuou, os animais que estavam lá, os elefantes carregando as pessoas lá para um turismo tal, carregando as pessoas, os elefantes sacudiram, jogaram as pessoas de cima e saíram em disparada. Os pássaros que fizeram o caminho para o mar estavam voltando das ilhas, tudo em direção às montanhas, aos lugares altos. Isso é um grande sinal. Quem sabe alguém que estava por ali já percebeu que as aves corriam em direção às montanhas, os animais, os elefantes corriam em direção às montanhas. O desespero, o pânico foi total naquele episódio. No dilúvio foi a mesma coisa, as pessoas corriam para as montanhas. Mas aí, irmão, diz a Bíblia que foi enchendo. E 7 côvados acima das grandes montanhas da terra, a água chegou. E não sobrou nenhuma vida que respirava. Todos morreram nas águas do dilúvio. Aí eu volto a frisar uma coisa aqui, preste atenção. 120 anos, depois mais 7 dias, isso não é misericórdia? Isso não é misericórdia? Há 2000 anos, há 2023 anos, pastor Ricardo, está sendo proclamado o Evangelho, a palavra de Deus. Está sendo proclamado. Será que Deus não tem misericórdia? Será que alguém poderá dizer, mas Senhor, eu não tive chance, meu Pai? Irmão, em cada esquina tem uma congregação, uma igreja. Em cada esquina tem uma igreja. Em todo ambiente de trabalho, em todo lugar tem um crente inserido lá. Pode ver, tem um crente lá, tem um homem de Deus, uma mulher de Deus lá, falando do Evangelho. Em todo lugar tem. Por quê? Porque Deus está tendo misericórdia das pessoas. Deus não quer que ninguém pereça, irmão. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça, mas tenha vida eterna. O senhor está falando que vida eterna, depois dessa, tem uma vida, tem continuidade? Tem continuidade. Agora olha só, rico em misericórdia. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Rico em misericórdia. Deus é rico em quê? Diga para o seu irmão, diga assim, meu irmão, Deus é rico em misericórdia. Ele é dono de tudo. Isso aqui é um dos atributos, uma das grandes graças que Ele tem. Ele é misericordioso, Ele é misericordioso. Se fosse com a gente, manda matar, manda, tira da minha frente, não tem mais chance. Davi, por exemplo, Davi quando pecou, tu queres cair na mão dos homens ou na mão de Deus? Ele disse, não, nem fala a segunda vez, eu quero cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso, os homens não. Olha só, Salmo 103, os irmãos que estão lá, dão glória a Deus lá para mim saber que vocês estão. Isso, glória a Jesus. Salmo 103, verso 8. Os irmãos estão por aí, queridos? Dá glória a Jesus de vez em quando para mim saber que você está por aí. Salmo 103, verso 8 diz assim, ó. Está aqui já, vamos lá. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Olha o verso 9. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Então, porque Ele é misericordioso. Agora, olha isso aqui, olha o verso 10. Isso aqui é forte, olha o verso 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Entendeu? Quando você veio para Ele, ou quando você estava lá no mundo, lá longe dele, lá longe de Deus, você vivia lá uma vida, a Bíblia diz que Deus é tão misericordioso que Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos, a chuva vem sobre justos e injustos. Se Deus não fosse misericordioso, e não só misericordioso, Ele é riquíssimo, como disse Paulo, na linguagem de Paulo, riquíssimo em misericórdia. Se Deus não fosse, irmão Valdeci, Deus falaria assim, ó, sobre o meu filho eu vou mandar sol lá na horta dele.
sobre aquele lá que é blasfemador, que está zombando de mim, eu vou mandar lá, eu vou deixar escuro lá. Eu não vou dar atenção para ele. É assim que Deus faz? Deus, ou nasce um sol para cada um? Não, né? Deus faz que o seu sol nasça sobre justos e injustos, a chuva sobre justos e injustos. Deus é tão maravilhoso que Deus vai dando tempo para o homem se arrepender. Irmão, Deus ama o pecador, Ele quer que o homem se volte a Ele. Essa é a proposta. Se volte a mim, meu filho. Vocês se distanciaram com o pecado, agora venham para mim novamente. É isso que Deus quer fazer. Olha só, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Então Ele não trata a gente segundo o nosso pecado. E ai de nós se Ele tratasse, sim ou não? Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Quem é o próximo? Eu não estaria aqui. Se Deus não usasse de misericórdia para com a minha vida, para comigo, eu não estaria aqui. Talvez eu nem existiria mais, como muitos. Né? Então Deus é tão misericordioso que Ele não nos trata segundo aquilo que a gente faz. Principalmente aqueles que temem a Ele. Aqueles que temem a Ele têm um cuidado todo especial. É uma coisa à parte. Ele trata diferente. Tanto é que Ele disse para Jerusalém um dia: Jerusalém, eu quis vos ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então o povo que quer está debaixo das asas. O salmista diz: debaixo das tuas asas eu estarei seguro. Ou seja, proteção para o seu povo, para aqueles que temem o seu nome, para aqueles que acreditam, entregam a sua vida ao senhorio de Cristo. Para esses Ele oferece proteção, cuidado irrestrito, cuidado total em todas as áreas da vida. Ele é o Senhor poderoso. Então, tu pecou, meu filho, vem cá. Aí automaticamente é algo que tem dentro de nós, é automático. O pastor não precisa pedir, a esposa não precisa estar junto, é automático. Você fez alguma coisa errada, o Espírito Santo que habita em você já acende uma luzinha vermelha dentro de você. Ah, meu Deus, não devia ter falado isso. Misericórdia de mim, Senhor. Eu explodi, eu me descontrolei e acabei pecando. Você reconhece, aí você dobra o teu joelho, pede perdão para Deus, e logo após, na presença daquela pessoa que você foi, que você ofendeu, você vai pedir perdão para ela. Isso é obra de Deus. Isso, porque da mesma forma que Deus é misericordioso, e é riquíssimo em misericórdia, nós também temos que ser. Essa é a questão, porque no Sermão do Monte ele diz: bem-aventurados são vocês que têm misericórdia, os misericordiosos, porque vocês alcançarão misericórdia se vocês usarem misericórdia para com as pessoas. Claro que a misericórdia de Deus não se compara à nossa, é muito maior. Por isso que Ele não nos tratou conforme os nossos pecados. Quem está aí, dá um glória a Deus. Só não vale dormir, está na hora do culto. Amém? Estão todos aí? Glória a Jesus. Estou falando isso aqui porque de vez em quando bate aquela unção do maracujá, né? Mas aqui a unção aqui é fresca, do alto, né? Ninguém pode dormir. Olha só, Lamentações de Jeremias 3:22, diz assim, ó. É logo depois de Jeremias. Lamentações de Jeremias 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está vendo? Porque, meu Deus, já pensou? Tu está caminhando bonitinho, está na igreja hoje, Bíblia debaixo do braço, tal, está bonitinho, bem vestidinho, cheirosinho, perfume da Natura, da Avon, né? Brincadeira. Está bem cheirosinho, está indo para a igreja feliz, recebeu a bênção, participou do culto, deu glória a Deus até demais da conta, está voltando para casa, chega em casa, de repente alguma coisa está errado lá, se descontrola, já chuta o cachorro. O cachorro é o primeiro, mas não tem nada a ver com isso, tal. O cachorro é o primeiro, depois já começa a xingar a mulher, depois começa a ficar já revoltado contra a política brasileira, que está uma coisa mesmo, um caos, né? E aí começa a falar assim, sem nexo as coisas, e se descontrola. Aí, se Deus fosse um Deus vingativo, não tivesse misericórdia, peraí, agora eu vou te dar um corretivo aqui para tu nunca mais sair da linha, rapaz. Saísse da igreja agora, rapaz. Mas não, Deus é tão misericordioso que Ele olha assim: é um momento de ira do meu filho. Momento de ira. Daqui um pouquinho, aí o acusador chega, o diabo chega, como chegou na presença de Deus para acusar Jó. Olha aí,
Saiu da igreja agora, o diabo acusando. Saiu da igreja agora. E aí Deus diz assim, espera aí só um pouquinho, espera só um pouquinho para ver o que vai acontecer. Espera só um pouquinho, olha só, espera o final da história. Aí vai daqui a pouquinho, antes de dormir, ele dobra o seu joelho na beira da sua cama. Sozinho, nem fala, confessa para a esposa. A esposa viu, está lá tudo, né, tal, dobra o seu joelho e começa a pedir o perdão, a misericórdia. Deus, eu me descontrolei, me perdoa. Então, irmão, Deus não é vingativo, porque Ele sabe que logo após você vai se arrepender. Ele usa de misericórdia porque Ele sabe que você vai se arrepender depois. Mas se eu continuar no pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é um saco de bala cheio depois no final, é isso? Um pacotão de bala. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Romanos 6:23. Se continuar, vai ter o pagamento. Depois, que é a morte eterna. Então não permaneça. Pecamos, mas não podemos permanecer no pecado. A Bíblia diz que quem confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Olha o Salmo 100, o verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna é sua misericórdia, e a sua verdade se estende. Está vendo? A sua misericórdia se estende o quê? Quantas gerações, hein? A misericórdia de Deus se estende de geração a geração. Ele é misericordioso. Agora, outra coisa, eu quero destacar aqui no verso 4. Efésios capítulo 2 e o verso 4. Volta para lá, irmão. Volta para lá para mim. Isso, bota aqui. Olha só. Outra coisa, Deus é rico em misericórdia, em primeiro lugar. Deus é rico, olha só, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Então a segunda riqueza, Deus é rico em misericórdia. Em segundo lugar, Deus é rico em amor. Ele ama, e a prova disso foi quando Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós. Por isso que Jesus vai dizer depois para os seus discípulos: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Pai me deu para vocês, para eu morrer no lugar de vocês, para que vocês então tenham acesso ao Pai. Mas ninguém vai direto ao Pai se não passar por mim. Foi o que Deus, é o plano de Deus, é o que Deus estabeleceu. Então eu vejo nisso que Deus é rico em amor. Deus é rico em amor. Aí eu poderia citar aqui vários textos da palavra de Deus. A Bíblia é recheada, a Bíblia trata, a Bíblia é a história da Bíblia que está na Bíblia, é a história do amor de Deus. É a história do amor de Deus. É Deus em busca do pecador que se afastou dele. Adão, desde Adão. Quando Adão pecou, que aí houve uma ruptura, foi cortado aquela comunhão que ele tinha com Deus. Quando o pecado entrou como uma cunha no meio entre Deus e o homem, dali em diante, irmão, Deus matou um cordeiro e com aquilo ali Deus falou assim, ó: agora eu estou procurando novamente, venham para mim, eu vou sempre estar buscando vocês. Essa é uma outra chance que eu dou para vocês. Quando ele mata o cordeiro e diz, para cobrir eles, uma outra chance. Então Deus sempre vai estar à procura do homem. Por isso que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o que é isso? É Deus correndo atrás do homem. É Deus indo atrás do homem. Quando ele disse assim, ó, vão e pregue, ele está dizendo assim, ó, vai lá e pregue, vai lá e me represente, vai lá e diga que eu quero salvar. É Deus correndo atrás do homem. E a gente vê hoje que a situação não está tão legal assim. Sabe por quê? Porque Jesus disse, é um dos parâmetros que a gente vê que estamos no fim, um dos sinais evidentes que estamos no fim, justamente é o esfriamento do amor. Não do amor de Deus, mas do amor de Deus em nós, porque o amor de Deus é derramado. Deus tem amor, Deus é amor, e Ele derrama do seu amor em nós. E com o passar do tempo, se a gente não cultivar, não tiver uma vida alinhada com Deus, não se resguardar do mundo, da corrupção desse mundo, a gente acaba esfriando. O amor esfria. Olha só, Mateus capítulo 24, verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então é um dos sinais claros que o amor vai se esfriar. E aí
falta o amor se esfria, falta a misericórdia. Aí nós não somos misericordiosos como Deus é misericordioso, porque Ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles herdarão o reino. Então tudo isso está dentro de nós pelo Espírito Santo que está em nós. São os frutos do Espírito que está em nós, que nós temos que aflorar, mostrar, manifestar isso. Mas quando o amor se esfria, irmão Luiz, automaticamente você já não é mais misericordioso como era antigamente. Naquela euforia toda, naquele 100% do amor até na tampa. Meu Deus, vem aqui, eu vou te ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar? 100% do amor, está lá em 100, numa escala de 0 a 100, 100%. Mas esfriou, irmão, já não tem mais misericórdia, já não tem mais paz no ambiente, já é um causador de intrigas. Esfriou o amor. O amor é muito importante nós cultivarmos, porque Deus é rico em amor e manifestou o seu amor por nós. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 32, Paulo diz assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? A maior manifestação do amor foi entregar o seu filho. As demais coisas vêm. Agora estou puxando o freio de mão aqui. Quem está aí dá um glória a Deus. Olha só, verso 7, Efésios 2 e 7. A última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui à luz do texto. Eu disse que Deus é rico em quê em primeiro lugar? Deus é rico em segundo lugar em quê? Amor. Agora Deus é rico em misericórdia, em graça. Não, misericórdia, amor e agora, olha só, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Então diga assim: Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em amor e Deus é rico em graça. O que é graça, pastor Marco? Num termo bíblico, cristocêntrico, divino celestial. O que é graça? Graça é o favor de Deus. A graça que vem de Deus é o favor de Deus que nós não merecemos. Nós não mereceríamos estar aqui. Olha só aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu achar aqui agora. Aqui, ó. Olha só. Verso 3 diz assim, ó. Efésios 2 e 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Então olha só, o que que nós merecíamos pelo que a gente fazia, deixamos de fazer, claro. Paulo diz que a gente deixou, vivíamos nos desejos da carne, éramos filhos da ira. O que a gente merecia? A ira pelo que a gente fazia. O que aquele povo que abandonou Deus no dilúvio merecia? A misericórdia eles não quiseram. O tempo facultado a eles, dado a eles, 120, depois mais 7, não quiseram. Noé pregando com amor, a porta da arca, uma largura, para que todos pudessem entrar, todos tinham acesso, não tinha distinção. Ah, tu é de descendência de Sete, tu é de Caim, não entra aqui. Não tinha distinção, todos podiam entrar, todos tinham acesso, como hoje o Evangelho. Mesma coisa, como hoje no Evangelho. A misericórdia de Deus é grande. O que aquele povo, quando rejeitou a misericórdia, quando rejeitou a oportunidade, o prazo que Deus deu, o carinho de Noé, o amor que Noé pregava, o que aquele povo recebeu? Ira de Deus. Ira quer dizer o quê? Juízo de Deus. Lá em Apocalipse você vai ver Deus manifestando a sua ira sobre a terra. Isso vai acontecer. A ira de Deus sobre a terra. A ira de Deus sobre a terra. A gente já se entra em pânico diante da fúria da natureza. Quando acontecem esses episódios aí, essas catástrofes, a gente fica pasmo diante da fúria da natureza, a ira da natureza. Que é a ira da natureza, é a fúria dela. Porque é muito desmatamento, muita ganância do homem, que desmata, estraga a nascente de rios, de águas. O homem destrói tudo pela frente,
pela ganância, pelo poder, pelo dinheiro, por querer ter as coisas. E a natureza manifesta a sua ira. Eu tive um dia num lugar em São Paulo, uma empresa que eu trabalhava, e eu cheguei num bairro, GPS jogou eu para um lugar lá errado. Eu peguei lá uma marginal e entrei num bairro lá, e quem estava comigo disse: meu Deus, agora lascou para nós, pastor. Lascou porque esse bairro aqui é violento, isso aqui é terrível aqui. Eu disse: Deus está conosco, fica tranquilo. Poxa, você crê tanto assim, eu queria ter essa fé que você tem. Eu disse: tenha então, é fácil, tenha essa fé. E aí, a gente entrou, já logo saiu, e eu fiquei pasmo depois quando eu cheguei num lugar e comentei aquilo que a gente viveu ali, a gente comentou aquilo que a gente viveu. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Então é por isso que quando a gente vê na televisão aquelas enxurradas que bota tudo embaixo, as águas invadem as casas, comércios. Meu Deus, esse povo não tem só miséria. Eu fiquei assim pasmo, sabe? Era pneu, tinha um córrego do lado assim, era pneu, era geladeira, no meio das ruas, nas calçadas, sujeira. O próprio povo provoca depois a situação, que aí vai tudo isso para os rios e tranca tudo, trava tudo, enche tudo. Então, para você ver que o próprio homem provoca a ira da natureza depois. A natureza vai se irar, vai sobrar para todo mundo. No dilúvio foi assim. Não quer misericórdia, vai vir a ira. Quem se livrou? 8 pessoas, a família de Noé. O que é isso, pastor Marco? Misericórdia de Deus. É a misericórdia, é a grande misericórdia e a grande graça de Deus, favor não merecido. Então é assim, ó, nós não merecemos pelo que a gente faz, e a gente ainda, por mais que a gente está hoje no caminho do Senhor, a gente não é 100% ainda, não atingimos 100%, numa escala de valores, de comprometimento, numa escala de cristianismo autêntico, a gente não chegou lá ainda. Nós estamos no caminho da perfeição. É aquilo que Paulo disse em Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos uma obra em andamento. Quem está aí? Todo dia Deus vai nos libertando de alguma coisa. Então nós merecemos, na verdade, merecemos alguma coisa? Se for olhar assim, for medir, botar na balança? Não, nós somos pecadores, a gente não faz por merecer. Pelo menos eu penso isso de mim. Eu não penso nada mais além disso de mim mesmo. Eu não faço por merecer. Se eu estou aqui, é por tua misericórdia. Se eu estou aqui, é pela tua graça, Senhor. Não, pastor, eu estou aqui porque, poxa, eu sou de uma família muito boa, pastor. Eu fui um cara assim, que tive uma vida assim, durante toda a minha trajetória até aqui. Eu fui um cara, eu ajudei muita gente, eu não fiz maldade, eu não matei, eu não roubei, eu não me prostituí, eu não menti, eu sou um cara, eu mereço, irmão. Ninguém merece nada. Deus, na sua graça, no seu favor, Ele nos escolhe, nos chama, nos traz para cá, nos faz vencedor, porque a sua graça é assim mesmo, é um favor dele não merecido. Se coloca de pé. Vou puxar o freio de mão aqui. A graça de Deus, graça, favor não merecido. Por isso que todos os dias, quando você se levantar pela manhã, um conselho que eu lhe dou, diga assim para Deus: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, que eu sei que, olhando para mim mesmo, eu vejo que eu sou mau, que eu preciso me consertar, eu preciso me chegar, eu preciso temer mais, eu preciso obedecer mais, eu preciso ser mais, eu preciso servir. A gente cultua, mas não serve. E culto sem serviço não é culto. O que o pastor está falando? O que o senhor está falando, pastor Marco? Para aí, o senhor falou uma coisa muito séria agora. Culto sem serviço
não é culto. Tá, me explica melhor isso aí. A sua oferta que você deu hoje faz parte do seu culto, junto com o seu serviço que você prestou. Culto e serviço. Sabe por quê? Mantém esse lugar aberto, mantém alguém aqui na frente pregando, mantém tudo funcionando para que vidas se convertam. Então, culto sem serviço não está desassociado. Culto com serviço está estritamente ligado uma coisa com a outra. Eu tenho que servir a Deus. A Bíblia diz que mulheres serviam a Jesus com seus bens. Coloque a mão no coração. Deus, eu sei que sempre Tu me ouves. Eu sei que sempre Tu ouves a oração deste povo que se reúne aqui. É bem verdade que nós temos muitas provas disto. Nós temos muitas provas disto. Que o Senhor ouve a nossa oração quando nós oramos nesse lugar de todo o nosso coração. Muitas respostas nós já tivemos. Muitas respostas, muitas. Eu mesmo posso falar isso categoricamente, afirmando categoricamente. Que muitas respostas eu já tive. E eu creio que cada filho teu que aqui está também pode dizer isso. Senhor, muito o Senhor já fez por mim, muito o Senhor já me ajudou, muitas respostas eu obtive já, Senhor, muita misericórdia já foi alcançada, muito amor já foi manifesto, muita graça foi dispensada sobre a minha vida. Deus, Tu é rico, vale a pena Te servir, porque Tu é rico em misericórdia, rico em amor e rico em graça. Vale a pena Te servir, vale a pena ser um escolhido, vale a pena estar na Tua casa, nos Teus átrios, no lugar santíssimo, vale a pena estar contigo. Oh, meu Deus, se você puder levantar a sua mão em direção à sua casa, pode se virar para onde você mora, pode se virar em direção à sua casa. Diga assim: Senhor Jesus, na minha casa eu ministro a bênção do Senhor na minha casa. Em nome de Jesus, as enfermidades saiam de lá, toda enfermidade saia em nome de Jesus Cristo. Todo desequilíbrio, Senhor, econômico, todo desacerto nas coisas, nas finanças, na economia, tudo isso, Senhor, Tu podes me dar sabedoria. Deus me ajuda, Deus me dá graça. Entra em providência em todas as áreas da minha vida. Tem misericórdia de mim, me ajuda, abençoa a minha casa, tem misericórdia de mim. Eu sei que Tu tens, mas eu peço porque Tu queres me ouvir, meu Pai. Eu sei que Tu tens, mas Tu queres me ouvir. Tu queres me ouvir, meu Deus. Tu mesmo falaste, o vosso Pai Celestial sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês falar, mas Tu quer nos ouvir, essa é a verdade. Por isso que Tu diz, quando orares, orareis assim. Tu quer que a gente ore, Tu quer que a gente bata na porta, porque batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, que busca encontra. Diga: eu abençoo a minha casa em nome de Jesus. Eu abençoo o meu povo, a minha família, a minha gente, os meus parentes, os meus amigos. Eu abençoo a minha cidade, eu abençoo o meu estado, eu abençoo a minha nação. Eu abençoo, eu sou um abençoador de Cristo.